Olá, galera do YouTube. Meu nome é Diego Gomes Borges, sou aluno do Centro Universitário Jorge Amado, cursando o nono período de Engenharia Mecânica, e estou aqui hoje representando a equipe Aliança Rebelde, a fim de poder apresentar uma prática a qual foi executada como um requisito obrigatório para avaliação de conhecimento e obtenção de nota da disciplina Gestão da Manutenção, ministrada pelo professor Alfredo Macari. A equipe é composta por mim, Diego Gomes Borges, João Vitor, Lucas Moraes, Samília de Oliveira, Thiago Henrique e Vicente Corrêa. Temos como objetivo do trabalho implantar a gestão da manutenção em um condomínio residencial. O condomínio residencial escolhido foi o condomínio Bela Vista. O intuito dessa implantação é melhorar a confiabilidade e a segurança dos sistemas estudados, que serão apresentados mais a seguir. E o condomínio em questão ele possui uma torre com 32 apartamentos. Ele é situado à rua Professor Ildefonso de Mesquita, número 154, na cidade de Salvador. Bem, no slide a seguir, nesse slide vocês podem visualizar a fachada duas imagens da fachada do condomínio residencial, o qual aplicamos a nossa prática. Bem, após visualizar a fachada, vamos para a sequência da apresentação, onde iremos falar sobre a metodologia. No caso, a metodologia aplicada no trabalho, nessa prática, ela partiu da coleta de informações com o síndico do condomínio em questão, análise das condições de operação dos equipamentos, né? Analisamos de que forma os equipamentos estão sendo utilizados, até mesmo para poder propor planos de manutenção adequados e orientar também tanto os colaboradores do condomínio quanto os próprios condôminos a fazer o uso adequado dos mesmos. Em seguida, a coleta do tempo de operacionalidade, quanto tempo esses equipamentos já estão em operação, também para auxiliar na elaboração de um plano de manutenção adequado. Fizemos o levantamento das 3 últimas manutenções corretivas e preventivas. E em seguida, voltando um pouco, a questão desse levantamento das manutenções serve para ter um histórico de quando foi a última falha, para saber a disponibilidade do equipamento, o tempo médio entre falhas, o tempo médio para reparo, para saber se é necessário, auxilia mais uma vez no plano de manutenção. Esse tópico ele é muito importante, porque ele vai mexer com itens como disponibilidade, manutenabilidade, ele baliza a ideia de se precisamos ter em estoque peças para reparo ou se essas peças são de fácil comercialização. Então esse levantamento é muito importante. Também fizemos o levantamento da mão de obra dos serviços gerais do condomínio, pois existem atividades dentro dos planos de manutenções o qual pretendemos sugerir que podem ser executadas pela própria mão de obra hoje existente no condomínio. Isso gera uma economia na receita, nas finanças do condomínio, e faz com que a nossa empresa, mesmo que ainda não existente, mas ela faz com que a empresa que venha estar prestando serviços de manutenção, consultoria, não tenha um relacionamento de confiança, até mesmo porque estamos treinando alguns dos colaboradores deles, e também não necessita dessa visita física, tá ali presente o tempo todo, ok? No próximo slide, nós vamos estar agora descrevendo os sistemas analisados. Bem, os sistemas analisados foram os seguintes: os elevadores da única torre existente são 3 elevadores, sendo que 2 são 2 unidades da categoria social e uma unidade responsável para serviço. A carga máxima indicada no elevador é de 800 kg.
O outro sistema analisado foi a bomba de recalque, responsável em fazer a sucção da água do poço e elevar essa até o tanque na parte superior do condomínio. E também, logicamente, realizar o fornecimento e o suprimento de água para os condôminos, no caso, para os apartamentos. O outro sistema analisado foi o portão automático da portaria, o qual é operado logicamente, pelo porteiro ou segurança que esteja ali no momento do seu serviço. E um ponto importante do nosso trabalho a salientar é que para todos os sistemas analisados e descritos, nós propomos tanto planos de manutenção preventiva e preditiva. Normalmente o plano de manutenção preventiva, nós só sugerimos que fosse seguido à risca, porque todos os equipamentos em questão, eles têm um plano de manutenção preventiva no seu fornecido juntamente com o equipamento. Então não foi necessário que nós elaborássemos um plano de manutenção preventiva. E quanto a ações de manutenção preditiva, aí sim nós elaboramos algumas ações e estaremos apresentando a seguir. Além desses planos, orientamos também sobre a questão do uso e de boas práticas dos equipamentos, como foi falado no início da apresentação. Bem, agora em diante, iremos descrever os sistemas analisados na seguinte estrutura, em termos de problemas e melhorias a quais sugerimos. O primeiro item a ser exposto será o portão automático. Bem, o portão automático o qual libera a passagem dos veículos, tanto para a entrada como para a saída do condomínio, ele é o que realmente apresentava problemas assim visíveis, mais críticos, como o portão travava algumas vezes durante a semana e não tinha nenhuma assim característica, não sabemos o que é. Era chamado uma empresa para realizar a manutenção corretiva, o portão voltava a funcionar, mas não tinha nenhum diagnóstico próprio, não tinha nenhuma informação sobre o que foi feito. Por isso que é importante fazer o levantamento das últimas manutenções, até mesmo para que o síndico e quem esteja à frente dessa responsável por acompanhar essas manutenções no equipamento não fiquem tão leigos, tão à parte, dependendo somente das empresas que vão realizar essas manutenções corretivas. Outro problema que o portão automático apresentava é que durante os meses de junho e agosto tinha um índice de manutenções muito alto, normalmente devido à chuva. Não era realizado, não tem quem fosse habilitado a realizar lubrificação, limpeza nesse equipamento. Então, como o portão ele é composto por um motor cremalheira, ele rodava até quebrar. Realizava corretiva, rodava até quebrar. Então, esse período de meses é que o motor normalmente acreditamos que, devido ao período chuvoso e não ter uma lubrificação adequada, ele apresentava maiores problemas, diminuindo a sua disponibilidade. O outro problema é que não possui um plano de manutenção preventiva. Sempre que quebra, como já foi aqui ressaltado, que é acionado a empresa para o conserto. Lembrando que existe um plano de manutenção preventiva juntamente com o equipamento. Normalmente, algumas ações desse plano de manutenção, troca de rolamentos, a própria lubrificação, análise da própria cremalheira para ver se os dentes estão desgastados ou não, para estar realizando de acordo a um período de horas de trabalho. As melhorias para tentar corrigir esses problemas, primeiramente, é seguir o plano de manutenção preventiva do fabricante rigorosamente. O segundo é limpeza diariamente, isso pode ser feito pela mão de obra do próprio condomínio. E a lubrificação dos trilhos. A lubrificação dos trilhos ela é definida como quinzenalmente, em períodos normais, e semanalmente em períodos de chuva. Inicialmente definimos essa periodicidade. Se constatado que a lubrificação está se tornando excessiva, nós aumentaremos essa periodicidade
para a execução dessa atividade. Outra melhoria é a instalação de uma capa protetora para o motor, para evitar a infiltração no motor. Hoje o motor trabalha a céu aberto e não tem uma capa para proteger da chuva ou outras intempéries. E outra melhoria também, já em termos de preditiva, é o monitoramento da corrente elétrica do motor, para comparar com a nominal. A periodicidade para a realização dessa atividade é sempre após a lubrificação. Realizamos a lubrificação e aí realizamos esse monitoramento para ver se a lubrificação está sendo efetiva ou não, ou para até mesmo ver se ainda tem outro ponto que esteja consumindo a mais do que esteja fazendo a corrente elevar ou diminuir. Então, para o portão automático, essa é a estruturação, é a gestão que sugerimos. O próximo item são os elevadores. Vamos agora definir eles nessa mesma estrutura. Bem, para os elevadores não existiam problemas aparentes de paradas e tudo, até mesmo porque a torre, o condomínio é um condomínio novo, então não tem tantos índices de paradas. O levantamento só conseguiu constatar mesmo manutenções preventivas, de acordo ao plano de manutenção do próprio fabricante. Então, até com própria melhoria, era realmente continuar a seguir o plano de manutenção preventiva do fabricante, rigorosamente, não deixar de fazer isso. E como não tinham problemas para poder sugerir melhorias, agora entramos na parte de elevadores para implantar algumas atividades para implantar o plano de manutenção preventiva, como monitoramento da corrente elétrica do motor, do conjunto motor-redutor, análise térmica do motor elétrico, redutor e painel de força. Essa análise térmica ela permite você identificar pontos fora além da curva, fora do padrão de operação. Isso tudo é descrito no próprio manual do equipamento. Então, é comparar com a nominal, saber se está dentro do acordo, para aí sim partir para investigar o que é que temos, até mesmo evitar uma parada inesperada e conseguir intervir e gerar uma preventiva planejada, com um melhor tempo, para um elevador, deixar os outros dois rodando, e assim garantimos a disponibilidade do sistema, do serviço de transporte de pessoas. Outro ponto, outra atividade a ser realizada é a inspeção visual e pontual dos cabos de aço. É sempre importante verificar as tramas do cabo de aço para ver se não tem nenhuma rompida, o qual pode comprometer a carga, e essa é uma atividade realmente que tem que ter um cuidado, uma inspeção muito bem feita, além das outras também, porque estamos tratando de um equipamento que transporta pessoas, então a sua criticidade ela é muito alta. Então, a preditiva ela é a implantação da preditiva ela é altamente justificada. Outra ponto é a análise de vibrações do conjunto motor-redutor. A análise de vibrações é uma das principais técnicas de manutenção preditiva, então ela é muito válida nessa aplicação e, consequentemente, se vier a ter alguma anomalia, através desse monitoramento, fica fácil a identificação da própria anomalia e facilita na intervenção com a preventiva planejada. Bem, para os elevadores encerramos nesse tópico, e o próximo e último sistema a ser analisado é a bomba de recalque. Bem, a bomba de recalque ela é muito similar em termos de estruturas de apresentação dela ao sistema de elevadores. Não tínhamos problemas com a bomba, estava operando tranquilamente. O plano de manutenção do fabricante ele existia já também junto com o equipamento, apesar de não estar sendo seguido, e por sorte do condomínio, essa bomba ela não vinha apresentando problemas, mas sugestões para melhorias foram também dadas para esse sistema. Primeiro, a mesma dos outros dois, seguir o plano de manutenção preventiva do fabricante rigorosamente. É de extrema importância. O fornecedor ele fabrica o equipamento, projeta, ele executa testes, então ele sabe, ele tem uma média, uma base de quando o seu equipamento ele tende a falhar.
devido a estudos, a testes de todos feitos na própria fabricação. Então é de extrema importância seguir esse plano. Agora, para poder gerar preventivas, planejadas, intervir no momento certo, não realizar paradas inesperadas, ou até mesmo uma preventiva que o equipamento ainda poderia rodar, ainda está em condições de operação, por mais que o fabricante ele saiba, ele tenha feito o teste, ele tenha sugerido isso, não é uma regra, não é definitivo que o equipamento ele vai quebrar após X horas de operação. Isso tem uma certa relatividade. Então, por isso que as técnicas de preditiva, elas são muito importantes. As técnicas preditivas são similares às dos elevadores, que é o monitoramento da corrente elétrica do conjunto do motor, do conjunto motor-bomba, análise térmica do motor elétrico, da bomba e do painel de força. É o mesmo princípio, analisar para ver se algum ponto desses itens está com a temperatura acima da temperatura de operação. Isso comparar com o nominal, isso tem todo no manual do equipamento. Análise de vibrações do conjunto, mesmo justificativa implantada pela implantação no sistema de elevadores. E um outro ponto também é realizar a aquisição de uma bomba nova e igual à existente. E também recomendamos alterar a operação entre as bombas. Primeiro, vamos analisar essa atividade, né? Esse item. Tem que ser realizar a aquisição de uma bomba nova. Primeiro, realizar a aquisição de uma bomba nova significa que vamos instalar ela em paralelo. Pelos conceitos de confiabilidade, um sistema em paralelo ele tem uma confiabilidade muito maior do que um sistema em série. E realizaríamos a alternância dentro dessas bombas para que uma bomba não fique em uma inatividade por um tempo muito alto, sendo que fique muito alto e quando precisássemos acionar ela estivesse com alguma falha e não viéssemos a saber. Então é importante ter alternância entre elas. E a questão de realizar uma aquisição de uma bomba nova é porque uma única bomba, deixar ela operar, por mais que sejam feitas preditivas, as preventivas rigorosamente de forma correta, ela pode vir a falhar em algum momento e deixar o suprimento falhar no suprimento de água do condomínio. Isso seria um transtorno muito grande e uma coisa que nem a empresa prestadora de serviço quer e nem os condôminos também têm interesse. E quando a gente salienta que tem que ser uma bomba igual, é importante, normalmente pode ser uma bomba ou igual ou equivalente tecnicamente, mas o interesse é que seja de bomba igual, uma bomba igual, até mesmo pela aquisição no momento das manutenções, aquisição de peças sobressalentes. E quando você comprar para uma, você já tem a especificação para outra. Então não gera um transtorno de você ter que comprei para uma, mas não tem para outra. Então, se possível, se for uma bomba comercial, uma bomba de fácil comercialização, é interessante sim que elas sejam iguais, ok? Lembrando que nenhum desses itens citados aqui se fazem necessários ter estoque. Devido ao conceito de manutenabilidade, alguns itens de criticidade alta ou de demora de entrega fazem-se necessário ter sobressalentes em estoque. No caso aí não seria no almoxarifado do condomínio ou então na própria empresa que presta o serviço. Mas nesse caso não faz, porque tanto a bomba que hoje realiza o serviço de fornecimento de água e o portão, o motor, a cremalheira do portão automático, eles são de fácil comercialização, encontrados os itens muito tranquilamente no mercado, no comércio. E os elevadores, os itens necessários, a empresa prestadora de serviço detém deles e não é uma coisa que não são itens que demorem, a não ser que seja uma catástrofe ou uma anomalia muito grande, diferente do que normalmente é esperado. Mas todos os itens são de fácil acesso, então não faz necessário ter estoque.